Hoje eu vou ensinar para vocês a como construir um construtor de mapa. Utilizando apenas HTML, CSS e JavaScript, a gente vai poder selecionar um tile e construir o nosso mapa de acordo com o tile selecionado. Então vamos lá. Pessoal, para desenvolver isso a gente vai utilizar simplesmente HTML, CSS e JavaScript. Primeiramente, nós vamos definir dois containers. Como vocês observaram, a gente tem lá a área do mapa, né? A área do mapa, que eu vou atribuir uma classe chamada map. E temos também um outro container que vai ali conter os nossos tiles, os nossos tijolos que vão permitir a construção do mapa, do cenário. Esse container de tiles eu vou chamar de map tiles. Dentro dele a gente vai ter 4 imagens. E aí eu tenho aqui na minha pasta IMG 4 imagens tiles de 128 por 128 pixels. Ok? Como vocês podem ver aqui, ó, 128 por 128, tudo PNG. O arquivo do projeto vai estar disponível aí na descrição do vídeo, ok? Então, ó, vou copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, a gente vai ter 4 imagens, cada uma representando um tile diferente, um tijolo, digamos assim, diferente na construção do cenário. Ok? Então, 4 imagens. O resultado disso é isso aqui. Ok, vamos dar agora um pouco de CSS, dar um pouco de estilo para isso tudo. Aqui no nosso mapa, a gente vai trabalhar com 4 colunas e 4 linhas. Você pode colocar mais de acordo com sua necessidade. Então, 4 linhas, 4 colunas de 128 pixels equivalem a 512 pixels. Então, a largura vai ser de 512 pixels. Ok? Pelo menos por enquanto. 512 pixels. Vou colocar uma borda também. Borda de 4 pixels, sólida. Esse tom de roxo aqui. E para centralizar ela, eu vou colocar aqui margem superior e inferior 0 e os laterais automática, de modo que esse elemento seja centralizado. De forma semelhante aqui no Map Tiles, a gente vai definir uma largura também de 512 pixels por enquanto, 512, e uma borda igual essa aqui. Então, vou só copiar. E também para alinhar, eu vou colocar 10 pixels em cima e embaixo, só para não colar no mapa, e automático nas laterais para distribuir de forma igualitária, centralizando aí o nosso container de tiles. Ok, então está aqui. Primeira coisa que a gente tem que resolver, observamos que há um espaçamento entre os tiles, tá? Esse espaço não é da margem, tá? A gente resolve ele centralizando o nosso font size. Então, vou aqui no meu container e vou tirar o font size. Tirei, pronto, agora todos couberam perfeitamente dentro do nosso container aqui. Legal. O que eu quero fazer agora, pessoal? Eu quero construir os blocos que vão representar o nosso cenário, o nosso mapa. Então, o que a gente precisa implementar? Conseguir selecionar um tile e ao clicar em um dos blocos do mapa, esse bloco também recebe a mesma imagem do tile. Então, nós precisamos criar os blocos. Isso a gente vai fazer utilizando JavaScript. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é buscar o mapa, tá? Então, map aqui, vou buscar ele, document.map,
Vou usar o Query Selector. Query Selector. Vou selecionar através da classe. A classe é Map. Né? Então, quer dizer, perdão. Aqui, isso. Então, ó, a gente vai ter lá naquela variável a nossa div que representa o nosso mapa, ok? Então, está aqui. E agora eu vou fazer um for para criar os blocos do mapa. Eu quero fazer isso aqui, ó, criar uns blocos dentro da nossa div que vão representar os blocos do mapa. Então seria basicamente isso, ó, IMGs, tá? Com uma classe específica. Eu quero criar, como são 4 linhas e 4 colunas de 128 pixels, a gente vai ter 4 vezes 4, 16 blocos. Então 16 imagens. Mas para não fazer uma por uma aqui, no HTML, a gente poderia fazer também, a gente vai fazer isso dinamicamente através do JavaScript. Então, variável igual a 0, enquanto x for menor que 16, x mais mais. Bacana. Então, aqui dentro eu vou criar o bloco. Vou chamar de block. Vou criar dinamicamente um elemento através do create element. Qual elemento que eu vou criar? Eu estou criando um elemento HTML. Vou criar um IMG. Ok. Agora eu quero adicionar uma classe para esse IMG. Então, block para esse elemento que eu criei. Então, block.classlist.add. Ou seja, eu vou adicionar ao conjunto de classes desse elemento, vou adicionar mais uma classe, que eu vou chamar aqui de empty block, bloco vazio, tá? Empty block. E a gente pode ir lá e definir essa classe. Então, empty block. Ok. O que eu quero colocar nesse bloco vazio, pessoal? Eu vou colocar a largura e a altura, tá? Então, a largura vai ser de 128 pixels por 128, que a gente viu na imagem, são as dimensões do nosso bloco. Você pode trabalhar com dimensões maiores ou menores também. E vou colocar uma borda, apenas para a gente conseguir visualizar lá. Então, de 1 pixel, sólida, um cinza claro aí. E bacana, agora, o que nós vamos fazer? Criei o elemento e adicionei a classe a ele. Agora eu vou pegar o mapa e incluir esse elemento que eu criei dentro do mapa. Então, map.appendChild, então vou adicionar um elemento filho que é o bloco. Isso vai ser realizado 16 vezes, né? Então, o que esse laço vai fazer? Cria os blocos do mapa. Então, a gente vai ter como resultado isso aqui. Da mesma forma que aqui nesse container de baixo dos tiles, aqui a gente está vendo os espaços entre os elementos. Também está ocorrendo por conta do font size, tá? Então, se eu for aqui, colocar zerar a fonte, ele juntou aqui sem problema, tá? Não sei por que o font size tem esse efeito nos elementos. Se alguém souber, fique à vontade para compartilhar o conhecimento conosco aí. Bacana, só que a gente observa que ainda assim não foi o suficiente para caber tudo dentro do container, né? Os blocos de 128 não couberam dentro da largura 512. Pessoal, uma coisa que eu vou fazer aqui é resetar algumas propriedades, como por exemplo o padding, colocar padding 0 e margem 0 também, ok? Outra coisa que eu vou mudar é o box sizing, tá? Então, o box sizing, a gente sabe que os elementos no HTML são organizados como caixas, né? Então, eles têm ali a área do conteúdo, aí a gente tem mais externamente o padding, que é o espaço entre o conteúdo e a borda.
a gente tem a borda e depois a gente tem a margem fora, após a borda. E o padrão dessa propriedade é content box, ou seja, quando a gente define o ident vai dizer respeito apenas à área do conteúdo, sem incluir as outras, o padding e a borda. Eu vou usar o border box, ou seja, a largura vai dizer respeito ao tamanho do conteúdo de uma borda a outra, né? Então, englobando a área do conteúdo, do padding e da borda. Então, quando eu falo aqui que o mapa é de 512 pixels, eu estou falando que são 512 pixels, incluindo o padding e a borda. Então, a gente consegue observar que ele ficou mais estreito aqui, né? A área do conteúdo. Então, por quê? Os 128 pixels dos blocos não estão cabendo dentro do meu container. Então, eu preciso alargar eles. Eu preciso de 512 limpos, né, dentro da área de conteúdo. Então, o que eu vou fazer? Como a borda tem 4 pixels de cada lado, a gente tem aí 8 pixels de borda sendo tomadas desse espaço. Então, a área de conteúdo, a gente subtrai os 8 pixels. Então, a área de conteúdo diz respeito aqui basicamente a 504 pixels. Então, eu preciso aumentar essa área. Então, vou aumentar 8 pixels, que é 4 da esquerda e da direita, né? Das duas bordas. Então, a gente vai ter 520. 520, 520. Agora sim, todos couberam dentro do nosso container, ok? Vou fazer isso também aqui para o container de baixo. 520 pixels. Lembrando por quê? Por que isso? Porque a borda está dentro desse espaço, dessa largura, o width. Então, eu tenho 4 bordas da esquerda e da direita de 4 pixels, totalizando 8. E comprometendo a área do conteúdo. Então, eu aumento aqui a borda para a área de conteúdo ficar livre. Então, agora sim, a gente tem todos acondicionados da forma desejada. Legal. Próximo ponto, clicar num tile e selecionar ele. Eu quero clicar num tile e que ele fique selecionado, que ele fique demarcado com alguma coisa, né? Com uma borda, por exemplo, diferente. Então, poderia ter aqui uma classe chamada selected, que vai aplicar basicamente uma borda de 4 pixels, por exemplo, sólida, vermelha. Seria uma possibilidade. E eu vou fazer isso através do JavaScript. Então, o que eu preciso implementar agora, pessoal? Quando eu preciso de um ouvinte para capturar o evento. Então, quando eu clicar no tile, alguém tem que identificar essa interação, esse clique, e aí aplicar o estilo. No caso, só adicionar a classe para que esse elemento receba o efeito visual que eu desejo, que é de selecionado. Então, como que a gente pode fazer isso? Nós vamos selecionar esses tiles, tá? Os tiles estão aqui dentro do map tiles. Então, a gente vai selecionar eles. São IMGs dentro do map tiles. Então, vou criar uma variável chamada tiles e vou buscar esses elementos através de um query selector também, tá? Só que query selector all, porque a gente vai trazer aqui todos os elementos que coincidem com este padrão de busca, que é o quê? Usando query selector, a gente utiliza os mesmos seletores do CSS, como se estivesse trabalhando com CSS. Então, a classe é mapTiles, espaço IMG. O que eu estou dizendo? Vou buscar todos os elementos IMGs que são filhos do elemento com a classe mapTiles. Eles vão ser adicionados aqui. Perfeito. O que eu vou fazer agora? Percorrer esses tiles. Então, para isso, eu vou usar um outro for. Vou usar um x of tiles, que vai me permitir fazer uma iteração de modo a percorrer os elementos dessa lista de nós aqui. Então, x vai representar cada elemento para mim. Então, a cada elemento eu vou adicionar um event listener, ou seja, um ouvinte para capturar o evento, aqui no caso de clique.
Então, quando o evento de clique ocorrer sobre esse elemento, eu quero disparar uma função que é a que a gente vai definir agora, né? O que essa função vai fazer? Então, quando o clique ocorrer, essa função vai fazer alguma coisa. Eu quero marcar o tile selecionado com aquela classe, para que o efeito, o estilo apareça lá. Então, como que eu posso fazer isso? Primeira coisa, eu preciso descobrir qual elemento foi clicado, né? Para isso, a gente tem aqui, ó, quando o elemento, o nó lá, ele receber o clique, ele vai disparar a função. O Event Listener passa para a função um objeto do tipo do evento que ocorreu. Então, se for um clique, vai ser um evento de mouse. Então, vai ser passado para a função um objeto que representa um evento de mouse. Então, eu vou receber ele aqui com qualquer nome. Vou chamar de objeto, já que é um objeto, vou receber um objeto. E aí, a partir desse objeto, eu consigo, utilizando o método target, saber qual foi o alvo, ou seja, qual elemento HTML recebeu o clique. E aí sim, agora eu vou ter aqui a imagem, o elemento IMG que recebeu o clique. Bacana, e o que eu vou fazer com esse elemento IMG? Vou adicionar uma classe a ele, que é o selected, né? Então, o que essa função faz? Ela adiciona um event listener para cada tile. Ok. Então, ó, atualizei. Quando eu clicar, eu tenho esse efeito, ó, marcando o tile que foi selecionado. A gente está tendo essa anomalia aqui no CSS, ó, quando clica, porque eu não defini a largura desse objeto aqui, ó, do elemento MG. Então vamos fazer isso, ó. Esse elemento MG está dentro de map tiles. Então eu vou map tiles IMG. Ou seja, todos os elementos IMGs que estiverem dentro do meu map tiles, eles também vão ter as dimensões do bloco, né? Então, o width é 128 pixels, a altura 128 pixels também. Só a largura aqui já é o suficiente. Então, clicou, a borda foi adicionada. Então é o seguinte, pessoal, o que nós devemos fazer agora? Como vocês observam, toda vez que eu clico, todos os elementos ficam, cada elemento que eu clico fica selecionado. Eu preciso que apenas o último elemento clicado fique selecionado. Então, como que a gente pode implementar isso? A gente pode, por exemplo, ó, antes de adicionar a classe que seleciona, a gente pode percorrer todos os tiles e remover a classe selecionada de todos. É uma possibilidade para resolver essa questão. A gente poderia ter, então, uma função que poderíamos chamar aqui de clear selected, por exemplo, limpa os elementos selecionados, e essa função vai também percorrer cada elemento, cada tile. Então a gente pode ter aquele mesmo esquema de for, né? Variável, a gente declara uma variável of tiles, né? Ou seja, as imagens, os elementos que compõem, que representam os nossos tiles. Então eu vou percorrer cada imagem, as 4 imagens, através desse elemento X. E aí o que eu vou fazer com esse elemento? Eu vou lá e vou acessar a lista de classes dele e vou remove, através do método remove, a classe selected. Então, aqui ó, remove a classe selected de todos os tiles. E a gente pode chamar essa função aqui antes de aplicar o selected.
no último elemento selecionado. Então, clear selected. Limpa, tira de todos e coloca apenas no último elemento que foi clicado. Então, se funcionou tudo da forma como previsto, aí, agora apenas um elemento está clicado por vez. Bacana. Seguindo, precisamos então armazenar esse elemento que foi clicado, para que quando eu clicar também num bloco do mapa, essa mesma imagem seja atribuída ao bloco do mapa. Então, nós precisamos armazenar esse elemento que foi clicado. Então, vou criar uma variável aqui chamada currentTile, ok? E vou armazenar ela. Então, currentTile vai receber o objeto, o target do objeto do evento mouse, né? Ou seja, o elemento que recebeu o clique. O elemento que recebeu o clique, que a imagem vai ser armazenada. Bacana. O que precisamos fazer agora, pessoal? Só para ter certeza, ó, você pode aí, se quiser, utilizar um log exibindo o currentTile, o tile que foi selecionado, só para saber se ele está armazenando a imagem que a gente quer mesmo. Então, vou apertar F12 aqui, ó, para abrir o console, atualizei a página. Então, quando eu clico, ó, no tile, ele está exibindo no log de fato o que eu quero, que é o elemento IMG com todas as suas propriedades, o elemento como um todo, né? O elemento HTML. Então, ó, lava, grass, desert, ok? Bacana. Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa também adicionar um ouvinte de clique, né, um event listener, para capturar os cliques nos blocos do mapa. Então, quando eu clicar no bloco do mapa agora, esse bloco clicado vai ter que receber essa mesma imagem, né? E a imagem ela vem através do quê? Através do src. No elemento MG a gente define a imagem, o caminho até a imagem através do atributo src, de source. Então vamos percorrer também os blocos do mapa para adicionar esses ouvintes, né, do evento. Vamos fazer um select novo? Não precisa, a gente já tem aqui o mapa, que é onde todos os blocos, né, estão inseridos, eles foram inseridos aqui, ó, nessa linha. Aqui, ó, inclui o elemento no mapa, né, inclui a imagem, o elemento bloco, o elemento IMG no mapa. Ou seja, o nosso mapa já contém todos esses blocos. A gente pode, a partir desse mapa, pegar os elementos filhos que estão dentro dele. Então, podemos fazer aqui um for também. X of map.children. Utilizar o método children para ter acesso a todos os elementos filhos do mapa. Então, todos os elementos que estão dentro do mapa vão ser retornados aqui para mim. E através do X, novamente, eu vou percorrer cada elemento individualmente desse conjunto, dessa lista de nós, de elementos, ok? Bacana. Então, o que a gente vai fazer aqui dentro? Agora eu preciso adicionar o event listener. Então, x.add event listener. Vou capturar um evento de clique também. Então, quando o clique ocorrer, eu quero disparar uma função em específico, né? Essa função também vai receber o event listener. Quando o clique ocorrer, ele vai passar um objeto do tipo do evento para a função. Então, eu vou receber esse objeto e através dele, objeto.target, eu consigo ter acesso ao elemento que foi clicado, né? O elemento que recebeu o clique. Então, a gente pode até, inclusive, aqui adicionar uma variável, se quiser, né? Chamar aqui de elemento. Então, vai receber obj.target. Então, aqui o elemento que foi clicado vai ser armazenado nessa variável. E o que nós vamos fazer agora, pessoal?
basicamente o que nos resta fazer é pegar o elemento ponto. E lá no src dele o elemento também é uma imagem, né? A gente criou aqui também um elemento mg, ou seja, ele também possui um atributo src. E a gente vai alterar esse src. E qual que a gente vai colocar aqui? O mesmo src do elemento que foi selecionado, current tile, que foi armazenado aqui no momento do clique, né? Então, aqui, ó. E aí a gente vai pegar o src dele e colocar no bloco. Então, seria algo assim, ó. currentTile.src. Pega o src desse e coloca nesse. Então, basicamente, o que está acontecendo é isso aqui, ó. É como se eu tivesse uma imagem. E aí, se eu cliquei nessa última imagem, por exemplo, nesse último tile, o que a gente vai fazer é pegar o src de um, ir lá no bloco que recebeu o clique, no mapa, e colocar o mesmo src. Entendido? Então, nós teremos aqui já esse comportamento de adicionar a mesma imagem. Bacana. Vou selecionar outra, ó. Funciona perfeitamente. E aí algumas questões a gente precisa resolver, como por exemplo, ó, quando eu não clico em nenhum tile e já clico no bloco do mapa, ele dispara um erro, né? O browser dispara um erro, porque ele não conseguiu ler a propriedade src de um elemento indefinido. Claro, porque quando eu não clico, o current tile ele está vazio, né? É um elemento indefinido. Então eu posso aqui, se for o caso, fazer uma verificação. Se o current tile, né? Se ele tiver algum valor, se ele não for indefinido, executa o que eu quero que seja executado. Inclusive a gente pode colocar isso aqui dentro também. E aí a gente já evita esse tipo de anomalia. Então quando eu clico de erro, né? Quando eu clico no bloco, não acontece nada porque ele já identificou lá no if que está vazio, está indefinido e consequentemente ele não tenta fazer essa atribuição. Agora se eu selecionar, funciona perfeitamente, ó. Legal. Outra coisa que a gente poderia fazer também, ó, se você quiser, quando eu clicar, tirar essa linha da borda, a gente colocou só para que conseguíssemos visualizar os limites do bloco. Então, quando eu coloco o tile, eu poderia remover essas linhas, né? Como? Eu já fiz esse empty bloco vazio, pensando nisso, tá? O bloco vazio, ele tem essa linha. Então, eu poderia colocar, ó, um bloco, colocar outra classe chamada block apenas, né? Uma classe block que vai ter as mesmas características. No entanto, aqui na parte da borda a gente vai sobrescrever, a gente vai tirar a borda. Então, border none. Então, o que vai valer para o bloco é o border none, né? Que vem depois, seguindo a cascata aqui. Logo, vai ter as mesmas características, a mesma largura, altura, mas a borda vai ser sem borda. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode aqui, na atribuição ao bloco, a gente pode ir lá nesse mesmo bloco, esse elemento, e ir lá no class list dele, remover a classe empty block e adicionar a classe block. Né? É um bloco, mas não um bloco vazio. Então agora a gente tem, ó, o bloco sem a borda, ok? Ocupando todo o espaço. Lembra de clicar direito aí.
ocupando todo o espaço do bloco e removendo a borda. Legal. Uma outra possibilidade, pessoal, é a gente trabalhar com divs. Se você não quiser trabalhar com imagem, elementos e MGs, quero criar divs. Então, os blocos do meu mapa serem divs, né? Dessa forma aqui. O que eu preciso fazer agora? O que vai mudar? Agora é o seguinte. Primeira questão, os blocos ficaram todos em coluna, na vertical, né? Por quê? Porque a div é um elemento em bloco. O elemento em bloco por si só, por padrão, ele possui uma quebra de linha. Então, por isso, cada um fica abaixo do outro. A gente já pode resolver isso indo lá nos nossos blocos, né? Que são esses camaradas aqui. Aqui no Empty Block, os dois, e colocar Display Inline Block. Então, os elementos agora são elementos em blocos ainda, só que em linha também. Agora sim, todos na mesma linha. Bacana. O que a gente tem que fazer agora, pessoal? Ao invés de a gente atribuir o SRC para o elemento IMG, a gente não vai poder fazer isso porque a div ela não tem atributo SRC. A gente precisa adicionar a imagem agora como background, ou seja, como imagem de fundo. Então, não vamos mais, por exemplo, fazer essa atribuição aqui, ó. Nós vamos atribuir como background. Então, é como se fôssemos fazer isso aqui, ó. Então, eu tenho uma div e lá nessa div utilizar a propriedade style, definir um background com a URL que vai apontar até a imagem para mim. Eu vou lá, vou pegar o SRC, o caminho até a imagem do tile clicado e vou colocar no valor dessa propriedade background. Então, teríamos que fazer isso, só que no JavaScript. Como é que a gente faz isso? Da seguinte forma, ó. A gente vem aqui, pega o elemento, ponto style, né? A gente acessa a propriedade do elemento. Esse elemento, pessoal, está representando o elemento que recebeu o clique. Então, aqui no caso, a div, dessa vez. Então, eu consigo acessar qualquer propriedade do elemento. Quando eu falo elemento, é elemento HTML. Então, eu vou acessar o style, acessar o background e definir a URL que eu quero. Então, URL, as aspas internas, né? A gente não pode utilizar o mesmo tipo de aspas fora e dentro. Vou fechar aqui para concatenar. E o que eu vou concatenar aqui dentro dessa string, pessoal? O SRC do tile selecionado, né? Do tile atual. Então, agora sim, eu estou atribuindo a mesma imagem, só que não ao SRC, a propriedade SRC, mas ao estilo, ao background dessa div. Então, agora a gente clica e temos basicamente o mesmo comportamento. Só que dessa vez trabalhando com divs. Bacana, pessoal? Então é isso. A gente observa que o JavaScript nos mostra várias formas de realizar uma mesma tarefa. E isso amplia os nossos horizontes para implementarmos outras soluções, seja jogo ou não, ou qualquer sistema web ou aplicativo. Então, se teve alguma dúvida, deixe um comentário aí que eu vou ter satisfação em ajudar vocês. Valeu, grande abraço e se cuidem!